e para sairmos daqui mais crentes do que entramos. E que tudo que for dito, falado, pregado, ensinado, nós possamos aplicar na nossa vida. Primeiro, para te servirmos e depois para fazermos a tua obra. Muito obrigado, faça isso e o teu nome será glorificado. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que todos digam amém. Primeira carta de Pedro, Epístola Universal de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13. Vamos lá, dê sua atenção aqui, evite conversar, levantar para tomar água e a gente vai meditar na palavra do Senhor. Queridos, a epígrafe desse texto fala sobre santidade. Na verdade, o tema central e o propósito central dessa carta de Pedro é obediência e fidelidade ao Senhor. Olhe para mim aqui, por favor. A carta de Pedro, são duas cartas, na verdade, a primeira e a segunda carta de Pedro. Ela foi escrita em cerca de 62 depois de Cristo. Alguns estudiosos variam de 64 a 66, só que Pedro morreu em Nero. Então, o interim da morte de Pedro é até o ano 64 depois de Cristo. E existe uma discussão muito grande. A maioria dos estudiosos, eles dizem que essa carta foi escrita no ano 62 depois de Cristo. Você precisa entender uma coisa: os evangelhos estão primeiro na Bíblia de vocês, mas não foram eles que foram escritos primeiro. Primeiro vieram as cartas, depois vieram os evangelhos, tá bom? Apesar de estar compilado assim, primeiro os evangelhos, porque estão narrando a vida de Jesus, as cartas paulinas e as universais foram escritas primeiro. E quando os estudiosos foram estudar essa carta aqui, e eles disseram que não foi Pedro que escreveu essa carta. Por quê? Porque o grego que foi encontrado nessa carta aqui é um grego muito apurado. O idioma grego, ele tinha o grego clássico e tinha o grego koiné. O grego koiné era um grego mais popular. Só que a carta de Pedro, esses 5 primeiros, obrigado pelo retorno aqui, esses 5 primeiros capítulos da carta de Pedro, ele está num grego muito clássico, um grego bom, palavras bonitas, um vocabulário rico. E os estudiosos então disseram que como é que um pescador, que foi chamado no livro de Atos, no capítulo 1 e no capítulo 4 de iletrado, poderia escrever com uma maestria muito grande. Então a crítica textual dessa carta vai dizer o seguinte: Pedro, olhe para cá, Pedro era analfabeto, ele não conseguia, e ele precisaria, e Marcos, como ele apresenta como filho na carta, vai ser chamado de hermeneutes, ou intérprete, vai ser Marcos, meu intérprete. A palavra hermeneutes significa que Marcos ele era o intérprete de Pedro. E alguns estudiosos vão dizer que Pedro era analfabeto, então quem escrevia era Marcos, porque ele não tinha essa possibilidade. Quando você pega um comentário do doutor chamado Wayne Grudem, o Wayne Grudem é um doutor do Novo Testamento, e ele vai escrever sobre a carta de Pedro no comentário da Sociedade Bíblica, da cultura cristã, e ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer que a Palestina do século I, ele vai pegar 10 principais cidades. Decápolis significa 10 cidades, que são as cidades principais: Tiberíades, Decápolis, Bereia, Samaria, outras cidades ali. Ele falou que Alexandre o Grande conquistou aquela região em 322 antes de Cristo. Preste atenção nisso aqui. Só que quando Jesus estava vivendo no interim do século I na Palestina, a Palestina já era um povo de fala grega. E tem diversos achados históricos e arqueológicos que comprovam que aquele tempo, apesar da língua aramaica do Antigo Testamento, o hebraico e o aramaico, ser a língua oficial da oração, do culto, a língua grega já era falada. Por exemplo, só para você ter uma ideia, para dar uma autoria petrina a essa carta, foram encontrados por arqueólogos muitos túmulos de famílias nesse tempo que tinham 2 inscrições. Era uma inscrição em aramaico ou hebraico e uma inscrição em grego. E muitos outros documentos, pais da igreja como Eusébio de Cesareia, Tertuliano e outros pais, mostraram que a língua grega era fluente. Na verdade, a crítica textual tenta de qualquer forma falar contra a inerrância bíblica, contra a infalibilidade bíblica. Só que os estudiosos entendem, por exemplo, há um clássico na literatura cristã chamado O Peregrino. Esse livro foi escrito por John Bunyan. Esse livro, O Peregrino, que é um clássico da nossa teologia, talvez o segundo livro mais lido depois da Bíblia no mundo, teologicamente falando, olha que coisa interessante, ele foi escrito por um homem iletrado, por um homem comum. Então, se John Bunyan, que era um homem iletrado, comum, conseguiu escrever O Peregrino, imagine Pedro cheio do Espírito Santo. Então, glória aí, irmão, em nome de Jesus. Então, essa carta provavelmente foi sim escrita pelo apóstolo Pedro. Existia um inteirinho, preciso falar isso aqui para você entender, que todos os intérpretes, por exemplo, Tércio, a Romanos capítulo 16, lá nas saudações finais, Paulo vai, quando ele está terminando a carta, está dizendo assim, ó:
eu, Técio, que escrevi esse documento, que escrevi essa carta, saldo os irmãos. Espera aí, quem foi que escreveu Romanos? Foi Técio ou foi Paulo? Foi Paulo, só que Paulo falava e Técio escrevia. Isso é chamado de amanuense. Muito bem, essa sessão aqui, ela vai falar sobre, repita comigo, diga assim, santidade na vida, diga, santidade na vida. Isso, e esse versículo, nós vamos trabalhar só 4 versículos hoje aqui dentro desse tempo, versículo 13 até o versículo de número 16, e Pedro vai falar de algo muito interessante. Se você, a irmã Sandra já colocou aqui, a minha versão está escrito por isso, outras têm portanto. Quem tem portanto aí? Isso, levante a mão. Isso é uma conjunção conclusiva. Por quê, pastor? Porque, olhe para mim aqui, toda vez que você vê um portanto, ele tá concluindo o pensamento que ele falou ao contrário. E quando ele começa o versículo 3, ele fala assim, por isso, ou portanto, por quê? Porque está dizendo respeito às bênçãos que estão do versículo de número 3 até o versículo de número 12. E do versículo, baixa bem baixinho, meu filho, do versículo de número 3 até o versículo de número 12, Pedro trabalhou a seguinte questão: o que a salvação gerou em nós? Ele diz, por que ele vai começar a falar de santidade? Ele vai começar a falar de santidade porque ele vai mostrar a forma com que nós devemos agir diz respeito àquilo que a salvação gerou na nossa vida. Porque, por exemplo, alguém pode perguntar ou contra-argumentar, por que eu tenho que viver em santidade? Por que eu tenho que me separar? Um dos conceitos para a santidade na Bíblia, repita comigo, diga separação, consagração, exclusividade. São termos que são usados para santidade na Bíblia. Aí você pergunta, por que eu tenho que me separar? Por que eu tenho que me consagrar? Por que eu tenho que ser exclusivo de Deus? Muito bem. Quando Pedro começa a trabalhar essa questão, o versículo de número 13, ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, agora sim na Bíblia, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, sede o quê? E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 13, essa expressão, cingindo o vosso entendimento, talvez na versão de vocês pode estar um pouco diferente. Dr. Gruden falou que a NVI, quando traduziu, quem tem uma Bíblia NVI aqui? Lê para mim aí, alguém aqui no púlpito tem uma NVI? Lê para mim, deixa eu ver aqui, Bruno, rapidinho. Capítulo 1, versículo de número 13, olha o que diz aqui, versículo de número 13, letra pequena essa aqui. Portanto, estejam com a mente preparados para agir. Essa palavra, cingindo o vosso lombo, o vosso entendimento, é essa expressão. Só que o Dr. Gruder faz uma crítica à versão NVI. Deixa eu te explicar. É um pouquinho chato essa parte teológica, mas vale a pena. Por exemplo, o que ele explica? Ele explica que quando a NVI traduziu dessa forma, porque o que significa essa expressão? Cingindo o vosso entendimento. É isso que eu li na NVI. Só que quando ele traduz assim, ele perde o sentido dessa expressão, porque lá no mundo antigo, todo mundo sabe o que é cingir um lombo. Viu? Então, olha como a Almeida Revista Atualizada traz. Repita comigo, diga, cingindo o vosso entendimento. Era como se alguém tivesse com um vestido, olhe para mim, e esse vestido tivesse uma bata sobrando, e no mundo antigo os vestidos tinham batas que sobravam sobre a perna, e quando alguém queria correr, aquilo atrapalhava. Viu? Então, quando ele usa essa expressão, cingindo o vosso entendimento, é como se alguém tivesse pegado o pano que estava sobrando, enrolado aqui pela sua perna e colocado na sua cintura. Por quê? Porque essa questão vai acontecer o seguinte: essa pessoa tinha que estar preparado para uma atividade, se preparando para correr ou para uma atividade árdua. Era o que, pastor? Essa pessoa tinha que estar preparada para ouvir Deus e responder com obediência. Então, por que eu tenho que ouvir Deus e responder Ele com obediência? Presta atenção, ainda no verso 13, ele usa uma outra palavra aí, sede sóbrios. Esse sede sóbrios não significa estar fora de vinho, estar longe de bebida alcoólica somente. Essa expressão não está proibindo embriaguez física. Ela também diz respeito a todos os detalhes que estão relacionados à mentalidade e postura. Vamos ler de novo o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de quem? É como se ele estivesse dizendo, abre aspas, vigia em tudo que se caracteriza na sua vida espiritual. Por exemplo, é muito comum no nosso meio, a gente vê pessoas que oram muito,
A gente vê pessoas que leem muito a Bíblia e até que têm uma vida separada, mas que falham na parte da vigilância. Viu? Ora, tinha um amigo lá em Malcajuba que ele falava assim: pastor, eu oro 1 mês e vigio 4. Eu oro 1 mês e vigio 4. Agora presta atenção. Quando ele está dizendo aqui, ó, sede sóbrios, é como se ele estivesse dizendo assim: mantenha a tua postura, vigia tudo no que pode se caracterizar para uma batalha espiritual. Se você observar na mesma carta, coloca capítulo 4, versículo 7, rapidinho, para me correr. Capítulo 4, versículo 7 da mesma carta, ele vai usar a palavra sóbria nos 2 capítulos, no 4 e no 5, olha só. Capítulo 4, verso 7, ele diz: ora, a fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e o quê? Capítulo 5, versículo 8, olha como ele começa o versículo: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Ele está usando a mesma palavra, que palavra? Sóbrio, para incentivar vigilância na vida espiritual. Então Pedro está nos ensinando que a gente precisa estar vigilante na vida espiritual. Irmão, agora a gente já sabe que não vai mais acontecer o Apocalipse, porque a Ivete Sangalo cancelou ele. Por que vocês estão rindo? Uai. Gente, é muita loucura isso, cara. É cômico, para não dizer que é trágico, né? Então, é muito ruim pessoas que não têm o mínimo entendimento. Outro dia foi a Xuxa, falando que a Bíblia precisava ser atualizada. Então, é como se eu, teólogo, fosse querer falar de engenharia. A casa ia cair, porque não é minha área. É uma pessoa que não entende de Bíblia, vir querer falar de Bíblia, é complicado. Só que presta atenção, quando Pedro está usando esses termos aqui e nos ensinando, por que Pedro está fazendo isso? Porque Pedro sabe de uma coisa. Pergunte o quê? Que os cristãos, escute, que os cristãos com muita facilidade se desconcentram por estarem mentalmente embriagados com as coisas deste mundo. Marcos 4,19, leia comigo esse texto, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 4, 19. Pedro sabe que a nossa mente ela vive nessa constante guerra, que é o que Paulo fala em Gálatas 5. Olha o que ele vai escrever aqui, Marcos: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela o quê? Aí Paulo, Colossenses capítulo 3, irmã Sandra, versículo 2 e versículo 3, Paulo em Colossenses, olha o que ele vai dizer aqui, ó, para a gente prestar atenção. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Se a irmã Sandra colocar isso. Pensai nas coisas lá do... Eu tenho certeza que todos vocês estão pensando que amanhã vocês vão começar o dia para orar, né? Ou para buscar. A nossa busca, olha, pelo fato, é interessante que na mesma carta, olha aqui para mim, ele vai falar, Pedro vai falar nessa carta aqui, que nós somos peregrinos aqui. Ele vai usar essa expressão, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. E Paulo vai dizer assim, ó, pense nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Eu abro uma aspas aqui para perguntar para você, olhe para mim, não dorme, não é hora de dormir aqui não. Olha para cá, eu abro uma aspas para perguntar para você aqui, a tua busca maior é pelo mundo espiritual ou pelo mundo material? Responde para você mesmo, para a gente continuar amigo, tá? A tua maior busca é pelo mundo espiritual ou pelo mundo material? Versículo de número 3, por favor. Aí ele vai dizer assim, ó, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, hein? Tu já morreu ou não morreu para o mundo? Sim ou não, irmão? Tu já morreu ou não morreu para o mundo? Então, se tu já morreu para o mundo, a tua busca precisa, olha só, hoje, contemporâneo, nós também devemos levar em conta os perigos apresentados por coisas, basicamente, que aos nossos olhos são boas, como por exemplo, nossa profissão, bens materiais, diversão, prestígio, amizade, autoridade. Tudo isso aos nossos olhos soa como coisas boas. Idolatria, diga comigo, idolatria, se caracteriza como tudo aquilo que tira o espaço de Deus na sua vida. Irmão, a sociedade de uma cidade como Belém do Pará, como Ananindeua, é diferente de uma cidade do interior. Por exemplo, eu estava pregando no Japiim Grande, que é o interior do Limoeiro do Ajuru. O Mateus foi lá, num evento lá, mexer o som lá do pessoal lá, equalizar o som lá. E eu estava num rio muito longe, que eu tive que atravessar. Quando chega na hora do culto, as rabetas, como eles chamam, os barquinhos vão chegando e fica um trânsito imenso ali. O culto começa às 7, termina às 9. Terminou, todo mundo para sua casa. Agora, até lá já tem Wi-Fi, né? Nesse negócio. Só que a vida do interior é o quê? Eu amanheço, faço minha refeição, vou para o culto e vou dormir. Só que aqui é uma correria doida. Sim ou não?
é filho na escola, é isso, é aquilo, é o curso que eu tenho que fazer, é aquela coisa. E a gente precisa, olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Uma das maiores dificuldades que nós temos no meio urbano é a pessoa ajustar o tempo dela. Presta atenção para mim aqui. Deus, quê? Minha família, meu trabalho, não, Deus, família, meu trabalho. Quando eu consigo entender e ajustar e dar o tempo de cada um, por exemplo, tinha um irmão que era Uber. Aí, o Uber, ele é autônomo, sim ou não? Não é o senhor não, irmão Paulo, tá? Pelo amor de Deus. É porque irmão Paulo é Uber, talvez ele pense que toda vez é para ele, né? Presta atenção aqui para mim. Ó, o irmão é Uber. Aí, culto de ensino. Irmão, presta atenção. Quem aqui tem o costume de ler a Bíblia todo dia? Não responda para mim. Responda para você. Então, se você tem uma rotina de Bíblia todo dia, é uma bênção que tu chega aqui só para reforçar. Mas tem pessoas que elas não podem faltar esse culto. Por quê? Porque elas não se alimentam durante a semana toda. Então, se eu não me alimento durante a semana toda, eu tenho que vir ouvir a palavra. Porque se eu não ouvir a palavra, vai acontecer o que comigo? Eu vou morrer. Sim ou não? Fala, irmão, comigo, não me deixa só aqui. Olha para mim aqui, beleza. Aí esse camarada entrava culto de ensino e o pastor está ligado aqui. Irmão, é um computador. Eu sei quem vem, quem não vem, quem falta e quem não falta. E quando falta, eu vou logo no zap. Irmão, aconteceu alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Aconteceu algum problema? Eu faço isso com as minhas ovelhas. E esse irmão entra culto e sai culto, tá? Aí passou um tempo, e eu fui perguntar para ele, falei, soldado, já faz 3 cultos de ensino que tu não aparece. Aí eu fui descobrir numa conversa, num café com ele, que ele estava todo endividado. Vocês ouviram? O fato da vida dele financeira estar desajustada, está interferindo na vida espiritual. Aí o Nery acabou de falar, a gente pensa que quem sustenta a gente é o trabalho. Deixa eu refrescar a tua memória. O povo está 70 anos na Babilônia. Quantos anos? Deus falou, volta e faça o templo. Faça o quê? Quem disse que eles foram fazer? Foi as casas dele, adornar, madeira, tudo. Deus falou, para coentro, para a chuva, vinho, para tudo. Quando doeu no bolso, oh glória. Quer ver Deus mexer no camarada e Deus mexer no bolso dele, irmão. É automático. Olhe para mim aqui. Quando ele, bora fazer a casa do Senhor. Quando eu desajusto o que é de Deus, todas as outras áreas da minha vida vai ficar o quê? Desajustada. Olha para o irmão do teu lado aí, rapidinho. Pode olhar e diz assim para ele, e aí, irmão? Está burlando o tempo de Deus? Diga assim, olha para ele, irmão, olha. E fala assim para ele, lembra do mercadinho do Nery. Eu vou te entregar daqui a pouco. Tu pensa que tu vai te livrar? Está me devendo. Presta atenção. Versículo de número 13 ainda. Olha isso aqui. Ainda no verso 13, você está com a Bíblia aberta? Pedro vai dizer assim. Olha assim, irmão, esse texto é muito rico. Ele vai dizer, esperai inteiramente. Repita comigo, diga assim, esperai inteiramente. Como assim? Essa palavra esperar inteiramente, no Novo Testamento, ela é como se ele estivesse dizendo assim, tenham esperança. Tenham esperança. Sede sóbrio e tenha esperança. Essa palavra denota confiança, expectativa. É uma expectativa suficiente para me fundamentar a minha fé. Por exemplo, se os crentes realmente soubessem as verdades sobre a salvação, eles se preocupariam em ter uma vida de santidade. Lembre-se, Pedro começou falando, repita comigo, diga, de salvação. Antes de falar para você ser santo, ele apresentou o bônus. Deixa eu estar com a Bíblia aberta? Capítulo 1, verso 4. Olha rápido. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu, para vós. Versículo 10, 1 de Pedro 1,10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça. Irmão, do versículo 3 até o 12, ele mostra todos os efeitos da salvação na vida do homem. Todo. Ele vai dizer assim, sabe por que vocês precisam viver em santidade? Sabe por que vocês precisam ter esperança? Sabe por que vocês precisam estar sóbrios? Dá um glória, irmão, para ajudar o pastor. É porque vocês são salvos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai apresentar isso aqui. Ele está dizendo assim, olha, se vocês soubessem verdadeiramente, se os crentes soubessem as grandes verdades sobre a salvação, porque presta atenção, irmão, tem crente que pensa que ele vem assistir culto, vai dar lugar para ele no céu. Oh, meu Deus do céu. Larga dessa religiosidade, meu irmão. Isso também não te dá direito de não vir congregar. Porque tem gente que usa esse negócio para não querer congregar. Corta para lá e corta para cá. Viu? Não existe culto sem
culto coletivo. Prenda isso. Você fora do corpo é só um membro andando na rua, sem cabeça. Já viu a mula sem cabeça? Esse é o crente que não congrega. Porque o irmão falou assim para mim: eu não vou congregar, o meu pastor é o Nicodemos no YouTube. Falei: beleza, fala para o Nicodemos te batizar nas águas para ele vir servir ceia para ti. Tem que estar no corpo, meu irmão. Tem que estar aqui. Tem que estar cheirando esse irmão que está do teu lado aí. Tem que estar suportando ele em amor. Dá uma glória aí, irmão, em nome de Jesus. Olhe para mim. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. É interessante que, olha o que ele vai falar aqui, ó. A gente poderia parafrasear assim. Primeiro, cingi a vossa mente e estás pronto para pensar nas obras de Deus e obedecer-lhe imediatamente. Esteja confiante que quando Cristo voltar, iremos receber ricas bênçãos do... Tem gente que pensa que é assim, ó. Eu estou esperando Jesus, mas de que jeito? A Ivete está esperando, macetando, como ela disse. Eu não sei nem o que significa isso. Me perdoe se é alguma besteira, né? Gente, olha para mim aqui. O texto do Apocalipse, ele é tão sério que o João vai falar lá, a partir do capítulo 20, Diácono Marcos, ele disse assim: quem é sujo, suje-se mais. Olha isso. E quem é limpo, quem é santo, santifique-se ainda mais. A santificação, irmão, ela é necessária e ela é uma prova que a graça de Deus já te alcançou. Então que negócio é esse que você está esperando Jesus, mas as tuas ações é mais mundana do que de um ímpio? Pastor, porque esse negócio de santidade, isso, meu irmão do céu, você sabia que as igrejas dos Estados Unidos e da Europa pararam de falar de pecado, de inferno e de santidade? Pergunte por quê? Porque incomoda os membros. Não, pregue de bênção. Irmão, deixa eu ler um texto para você aqui, rapidinho. Eu quero ler um texto para você aqui, para mexer com você aqui. Eu acredito que aqui, esse texto aqui, é um texto que ninguém gosta de ouvir, porque o crente mimimi, aquele crente que não me toque, eu sou a pérola de Jesus, o queridinho, meu irmão, esse texto que eu vou ler aqui para você, nunca o Edir Macedo vai ler dentro de uma universal, nunca. 1 de Pedro 4, por favor, abra a Bíblia, versículo de número 12, tá? Quem encontrou, diga amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provarmos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois comparticipantes do sofrimento de... Olha para mim aqui, segura a leitura e olhe para mim. Que, pastor? Ele está dizendo que é para me alegrar quando eu sofrer. Bem-vindo ao cristianismo. Continua. Para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de... Olha aí olha o que ele vai falar assim: se for para te sofrer, escuta, se é para te sofrer, sofra por Cristo e não por outra coisa. Segura, bora ler, olha o que ele vai falar, versículo de número 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor. Pastor, estou sofrendo. Por quê? Porque eu roubei. Te lasco então. A polícia vai te pegar, a lei do Brasil vai te pegar, alguma coisa. Pastor, estou sofrendo porque adulterei. Meu irmão, é consequência do teu pecado. Olha o que Pedro está falando. Não sofra porque você é um assassino, não sofra porque você roubou, não sofra porque você é um malfeitor. Aí no 16, mas se sofrer como cristão, oh glória. Tiago 1 e 2. Meus irmãos, tem de grande alegria quando caíres em várias tentações. Irmão, crente, quando ele já entendeu que a salvação que Deus oferece, irmão, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Só fala se você dá glória a essa. Isso, olha para mim aqui. Tem crente que ele está desesperado porque ele quer uma coisa financeira. E às vezes aquela coisa financeira que ele tem como sinônimo de bênção, vira até maldição. Porque quando ele recebe, tchau Jesus, era só isso que eu queria. Quer ver uma coisa? Presta atenção aqui. Olha, irmão, olha para o presbítero Johnny. Olha a diferença de um adorador para o não adorador. Saul reinou 40 anos. Quantos anos? Davi reinou 40 anos. Olha isso. Saul passou 40 anos reinando e a arca de Deus ficou lá. Ele nem se preocupou em mexer com a arca. Quando Davi assumiu, a glória, meu irmão.
A primeira coisa que ele falou: eu sou rei agora? É. Cadê Saul? Está morto. Quem reina em todas as tribos é o Senhor. Cadê a arca? Meu irmão do céu. Meu irmão da glória, que isso é forte demais. Ele falou assim: traz a arca para cá. Aí ele estava lá no palácio, segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Olha para mim, eu gosto de Bíblia, irmão. Bíblia que é o negócio. Aí ele falou assim: no ano que os reis saíram para a guerra, aí ele olhou para o profeta Natan e falou: Natan, rapaz, o negócio não está bom. Eu moro em casa de cedro, toda adornada, e a arca de Deus está numa tenda. Aí tu olha, Saul reinou 40 anos. Quantos anos? Quando ele recebeu o óleo na cabeça, no outro dia ele foi rei. Aí Davi recebeu a unção de Samuel no pasto, no oculto, e ele passou 20 anos para pegar o trono. Deus falou assim: ó, eu vou te dar coisa grande, mas tu vai sofrer. Tá pegando? Sabe por que tu está sofrendo? Pergunte por quê. Deus está te preparando para coisas grandes. Levante a sua mão e receba essa palavra. Então não reclama. Olha, se por exemplo tu chegasse assim e falasse: pastor, eu estou sofrendo porque eu roubei, porque eu matei, porque eu assassinei, porque eu votei no PT. Ah, pastor, meu irmão. Aí ele vai dizer, versículo de número 16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Levante a mão, capítulo 5, versículo 6. Levante a mão, levante. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno. Oh meu Deus. Eu não sou pregador de prosperidade, senão já ia falar: Deus vai te dar um carro, mas não vai ser esse da minha boca não, irmão. Presta atenção, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Bora lá. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Como assim? Essa expressão, filhos obedientes, é como se Pedro estivesse falando assim, ó, os leitores dele: olha, vocês são filhos da família de Deus, e os filhos da família de Deus se caracterizam por uma coisa. Pergunte o quê? Por obediência. O camarada fala que ele é servo. O camarada fala que ele é filho de Deus. Ele fala que ele é do reino, mas não obedece à Bíblia. Como assim? Pegou. Ou tu segue a Bíblia, ou tu segue a tua filosofia. Bora fazer um teste? Segue a tua filosofia, passa quantos anos tu quiser, vem depois com o tempo e conversa comigo, e bora ver quem vai dar mais resultado. Se é a palavra de Deus, que é pura, infalível, inerrante, ou se é a filosofia de um homem que acha que... E é incrível isso. Tem pessoas que elas gostam de apanhar. Outra coisa, tu quer resultado diferente, irmão? Sim ou não? Então começa a fazer coisa diferente. Como é que tu quer resultado diferente se tu continua acordando 11 horas da manhã, todo dia? Fala, Jesus. Como é que tu quer resultado diferente se tu não muda? Como é que tu quer resultado diferente se tu não estuda? Como é que tu quer resultado diferente se tu não faz um curso da tua profissão? Espera aí, vou abrir a porta aqui. Pergunte para quê? Para ver se caiu o maná. O Senhor falou: Josué, quando vocês entrarem em Canaã, game over, acabou o maná. Aí tu está lá na tua rede, não vai cair, irmão. Não vai cair. E outra coisa, olha a expressão que ele está usando: filhos. Meu irmão, quando ele chama filho, ele está falando que tu é da família. Isso é forte. Filhos da obediência. Filho de quê? Mas tu não consegue obedecer o pastor que tu vê toda a peça. Meu Deus, eu estou demais hoje, irmão. Olha, presta atenção. Eu estou brincando, presta atenção. A ideia de obediência é como se Deus estivesse falando assim na boca de Pedro: olha, Deus domina. É como se a ideia de obediência a Deus domina a mente de Pedro enquanto ele está falando. Por quê? Porque é como se fosse um exemplo de uma obediência de pais e filhos. Essa palavra, ela só é usada no Novo Testamento, lá em Romanos 12:2, quando Paulo fala: transformai o vosso entendimento. Agora preste atenção nisso aqui, eu estou terminando. Tenho 5 minutos, vai dar para fechar com chave de ouro. Olha só isso aqui. Pastor Narciso, o que significa isso? Significa que eu preciso moldar as ações da minha vida e lembrar que a obediência a Deus e a santidade no viver são distintas de uma vida que segue os desejos naturais.
Fazer a vontade de Deus é o contrário de fazer aquilo que a natureza pecaminosa nos leva a querer fazer. Por exemplo, se Deus te salvou, tu já morreu, tu já faz parte da família de Deus, para de estar flertando com o pecado, para de estar flertando com a tua carne, para de estar flertando com os teus desejos. Por quê? Porque uma pessoa que já entendeu o que a salvação gerou, ela vai ter compromisso em obedecer a Deus e ter vida de santidade. Coloca Efésios 1:4, leia esse texto aqui, por favor, toda a igreja. Efésios 1:4, Paulo diz assim para a igreja, ó. Ele falou que Deus escolheu antes da fundação do mundo, e depois que ele falou que Deus escolheu antes da fundação, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Um dos maiores sinais que você entendeu que a salvação é algo que te alcançou, é tua vida de santidade. Pastor Narciso, ainda tem aquele pecado que eu não consigo me libertar dele. Escuta, Pedro sabe que mesmo nós estando livres do poder do pecado, que o pecado ainda bate, que os desejos ainda vêm todo dia. Agora olha que coisa maravilhosa, irmão. Antes de uma palavrinha-chave acontecer na tua vida chamada, repita assim, diga, regeneração. O pecado falava e tu é desenfreado. Agora, depois que a regeneração aconteceu, o desejo continua o mesmo, mas não tem mais força. Aleluia. Aí Paulo vai dar um conselho. Pergunte qual? Ele vai dizer assim, ó, nós vamos ser transformados de glória em glória. Irmão, a única maneira de tu mudar a tua ética, olha para cá que isso aqui tu não pode perder, a tua moral, ser uma boa mãe, ser o melhor pai, sabe onde é? Pergunte onde? No dorama. Crente viciado em dorama. Não é verdade, parece que não é verdade o que eu vou falar. Big Brother. Cara, é o fim isso, mano. Ele está torcendo por Davi do Big Brother só porque o nome dele é bíblico. Olha. Desgraçado. Desgraçado é que não tem a graça, irmão, viu? Presta atenção, você tem a graça, ela superabundou na tua vida porque o Senhor é fiel. Agora presta atenção nisso aqui. Olha, irmão, olha o que eu vou te falar aqui. Se eu vivo em santidade, isso vai dizer que eu preciso ser distinto de quem não tem santidade. Amém ou não amém? Não pode. Como é que o ímpio que não conhece Jesus, que não frequenta culto, que não lê Bíblia, que não vem no culto, tem um comportamento melhor do que crente? Pesado. O cara paga a conta dele direitinho, não deve ninguém, torce por remo. Tem que ter um defeito, O cara é top, meu irmão, né? Tudo certinho, tudo. Aí o cara é crente. Olha aí, na glória aí. Está toda terça no culto, está toda oração de jovem, está toda oração do meio-dia, e vai para a campanha, e vai para a muralha não sei de quê, quebra a muralha de Jericó não sei de quê, e faz jejum, mas é todo enrolado. Religiosidade. Aí chega aqui e começa a língua estranha. Aí amanhã, mau testemunho em todas as áreas da vida. Aí o pessoal está só de olho. A primeira coisa que eles vão falar: esse aí é crente. Enquanto era para eles olharem, mas pastor, é difícil. Paulo falou a mesma coisa. Não pense que é só para você, para mim também é. Ele falou assim: quando eu quero fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Bora ler um texto aqui. Presta atenção. Fazer a vontade de Deus é o contrário de fazer aquilo que a minha natureza pecaminosa nos leva a querer fazer. Romanos 6,12, por favor. Irmã Sandra Lopes Freitas de Albuquerque. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas, presta atenção, a tua paixão está aí. Amanhã tu vai querer pecar do mesmo jeito, amanhã tu vai ter pensamento impuro do mesmo jeito, eu também. Só que segundo esse texto aqui, ele está dizendo que o pecado não reina mais nesse corpo mortal.
É como se o pecado estivesse batendo numa gaiola dentro do teu coração. Deixa eu ilustrar. E ele estivesse batendo forte. Me dá a chave, me dá a chave, me dá a chave, eu quero sair. Aí tu fala igual aquela mulher do áudio. Aqui não. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Se essa graça já te alcançou, meu irmão. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Tem os corajosos. Porque o cara desse é corajoso. Tem gente que pensa que a paciência de Deus com Jonas vai ser para todo mundo. E Deus, parece que Jonas, quando eu chegar no céu, vou perguntar para Jonas: Jonas, o que é que tu tinha que Deus teve tanta paciência contigo? Porque usar, ele colocou a mão na arca, ele matou. Pô! E Jonas, tu vai pregar? Não vou. Não vou. Aí lá vem um peixe. Eu não queria pregar. Paciência. E tem gente que quer pagar para ver. Aí ele fala assim: não, Deus é misericordioso. Vou dar só uma puladinha de cerca aqui. A graça vai abundar. Te converte, meu irmão. Vive em santidade. Vive como luz. Vive como sal. Larga as coisas. Pastor, sabe o que eu acho interessante? Irmão, isso é muito difícil. Por isso que eu entendo que só pode ser uma ação de Deus mesmo. Porque tem pessoas que estão em situações de pecado, que elas preferem estar na situação do que agradar a Deus. Tipo assim: pastor, não consigo. Por quê? Porque eu vou sofrer. Quer dizer que tu prefere o teu sentimento do que obedecer ao Deus que te deu vida? Pô, isso é um grande sinal. Pergunte de quê? Que a tua carne está assim, latente, pulando, terrível. Olha isso aqui. Não escuta um glória, meu irmão. Versículo 14. No final: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham. Agora esse texto é lindo. As paixões que tinham anteriormente. Não tem mais. Que tempo, pastor? Anteriormente, no tempo da vossa o quê? Pedro se refere ao estado pré-cristão, como nos tempos passados, ignorância a respeito dos caminhos. Olha o que esse escritor disse aqui, não deixem que o seu caráter seja mudado pelos desejos dos dias da sua ignorância. O fato de Pedro estar dando esse mandamento é porque ele sabe que apesar de nós estarmos livres do pecado, ele ainda bate todo dia para nos dizer: pastor, como eu venço ele? Olha para o teu irmão aí. Olha. E fala assim para ele: como é que está a tua vida de oração? Pastor, só ora quando eu quero uma bênção. Quando eu quero uma bênção, eu oro. Ou então quando meu filho adoece. Irmão, outra coisa. Ô crente, tu já está no outro nível. A glória. Por quê? Porque tipo assim, tem aqueles crentes que eles são místicos. E menina, tu não sabe, tem uma irmã ali na rua B que ela é profeta. A mulher ora e acontece. Parasita de profeta. Oração é o mandamento bíblico que todo crente precisa exercer todos os dias da vida dele. Mas é mais fácil, pastor, chegar lá e ela colocar a mão e revelar tudo, e revelar meu CPF e dizer a cor do olho do meu marido e acabou. Meu irmão. Da mesma forma que Pedro também sabe que a obra de regeneração do Espírito, ela quebrou a força controladora e dominadora desses desejos, e que todo cristão regenerado pode ter vitória sobre eles. Versículo 15, para concluir: pelo contrário, o segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo. Deixa eu perguntar para vocês querem um modelo de santidade? Não olha para mim que você vai pecar. Não olha para nenhum aqui que vai dar no mesmo jeito. Todo mundo está no mesmo barco, só tem um. Por exemplo, aquele que vos chamou é santo, sim ou não? Pergunto para vocês: quem é a primeira pessoa que o filho quer imitar? Quem é? E quem é o teu pai? É Deus ou o diabo? Então por que tu imita mais o diabo do que Deus? Pesado, né? Se o nosso pai é Deus e o sinônimo dele é santidade, então eu tenho que viver como? E como é que se o meu pai é santo, eu vivo fazendo coisa errada? Está dizendo que o seu pai não é Deus.
Se o seu pai for Deus, teu pai vive em santidade ou na carne? Quem te chamou é santo, diga amém. Versículo de número 15. 16. Sede santos. Sede o quê? Sede. Antes de você buscar qualquer coisa no mundo cristão, no mundo espiritual, procure santidade. Irmão, a gente tem um defeito muito grande de querer impressionar outro homem. E de querer mostrar, às vezes, uma santidade que a gente não tem e uma espiritualidade que não existe. E quando nós estamos em lugares assim, repletos de pessoas, a gente quer mostrar uma espiritualidade que a gente não tem, uma língua estranha que não é a nossa, uma vida espiritual que é uma mentira, porque quando nós estamos só, que a ansiedade está batendo, que a depressão está batendo, onde nem a esposa e o marido conhecem, é só tu, Deus e o diabo. Imagine o texto de Jó, eu já terminei, Deus falando assim: viste o meu servo Jó? Deus, justo, reto, temente, e que se desvia do... Deixa eu perguntar para você, se Deus perguntasse a respeito de nós para o diabo hoje, está vendo minha filha ali? Não, não nem é filha, está vendo aquela criatura ali, Satanás? É porque só é filho quando é convertido, é a Bíblia. Está vendo aquela criatura ali, Satanás? Fornicadora, mentirosa, invejosa. Vão dar glória ou vão ficar me olhando? Deus pergunta isso todos os dias. Pesado essa. Eu não vou nem dormir porque você ficou triste. Aleluia. Escute isso aqui. Tudo que o mundo e nossos desejos naturais não amam. Pastor, eu quero um caráter para mim. Olha para Cristo, olha para a Bíblia, olha para a cruz. A história diz que uma vez o diabo chegou e se Lutero estava transliterando o texto alemão da Bíblia, estava traduzindo a Bíblia para o alemão. Quando ele chegou no versículo de Romanos 1, a história conta que ele parou e foi orar, porque ele não conseguia traduzir aquele texto, porque ele não conseguia entender o que era a justiça de Deus. Que era o quê? Ele falou que ele orou muito, e a história conta que o diabo se personificou para ele. Ítalo. O diabo puxou um rolo imenso, um pergaminho de couro, e jogou no chão assim. Ele falou: tu é Lutero? Sou. Aqui estão os teus pecados. Olha aí. Ele falou: tu fizeste isso, e começou a citar todos os pecados do Lutero. Lutero falou: ainda tem mais? Ele falou: tem. Isso. Tem mais? Satanás tem. Isso. Acabou. Aí Lutero falou: você escreve lá embaixo: o sangue de Jesus. Olha para mim aqui. Tu não precisa de bloco de carnaval. Tu não precisa de cigarro de maconha, de pó, nem de Heineken, nem de lá sabe que é o inferno. Tu precisa do sangue de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Eu quero que você dê um abraço no irmão que está do seu lado aí. Fica de pé. Bora lá, banda. E diga: o sangue de Jesus me alcançou e te alcançou. Pode abraçar, irmão, não é pecado não. Oh, Jesus amado. Bora, banda, me ajuda aí. Bora, Daniel. Cadê o abraço, irmão? Já largou ele, já? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti,
e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. A igreja diga: e tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã. Aleluia. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eis-me aqui. Eu me rendo. Vai terminar, vai encerrar. Diga: eu me rendo aos teus pés. Eu preciso pra viver. Eu me rendo aos teus pés. Onde eis-me aqui. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela tua palavra. O Senhor continua sendo fiel. Em nome de Jesus nós oramos. Que todos possam dizer amém. Pode sentar. Terminou. Isso, aplauda o Rei Jesus. Só dar os nossos anúncios.